Estamos de volta com Falando Nisso, hoje falando tudo sobre traição. Liga, participa, se não quiser se identificar não tem problema, a gente entende, o assunto é delicado mesmo. E a gente volta com a sua participação. Boa tarde, Solange. Eu não quero falar o meu nome. Eu queria saber como que a gente faz para saber que se o marido da gente é atração por outra pessoa. Porque é uma moça que mora na rua da minha casa que fica se insinuando para ele. E eu já pedi várias vezes para ele não ficar dando liberdade para ela. E vira e volta, ele fica na rua olhando do lado da casa dela, fica conversa com ela, conversa com ela. Isso é um motivo para ele ter atração por ela? É um motivo para ele chegar a me trair? E nossa vida está um sério, nosso casamento está acabando por causa dessa mulher. E eu não sei mais o que eu faço, Solange. Por favor, queria que você fizesse. Muito obrigada. Um beijo. Eu tenho uma teoria muito minha, não é do padre nem da Liane, que a grande maioria, não vou generalizar, mas a grande maioria dos homens tem o efeito pavão. Que quando a mulher leva uma cantada e ela não quer, ela já vai direto no ponto, já manda o cara para aquele lugar, já corta. O homem não. O homem tem a saidinha educada. Eu não posso ser sem educação com ela. A vaidade. É o efeito pavão. Estou errado? E nesse caso ainda tem insinuação de uma terceira mulher? Ela diz que a mulher insinua. A mulher fica dando em cima do marido dela. E o marido está gostando. Eu já dava uma vassourada na vizinha. Eu dava uma vassourada. Eu não culparia a vizinha. Não, marido exatamente, porque ela fala assim no final, essa mulher está acabando com o meu casamento. Eu acho isso um grande erro. O que ela tem que fazer? O que ela tem que fazer? Sentar com esse marido e conversar. Com o marido. É a história, gente, sempre essa história de querer, quando acontece a traição, você culpar o outro, né? Ou sofá, né? Chegou e pegou uma mulher, o marido com a mulher no sofá, em vez de botar o marido para fora, bota o sofá, queima o sofá. Queima o sofá. Que é isso? Não é? Ou seja... Mas a tese do efeito pavão, estou errado ou estou certo? Eu acho que está certo. Não, na verdade, pode falar se eu estiver errado. Não, o homem é pavão e é burro também. É burro. Porque é o seguinte, o homem acha, o homem, nisso a mulher é muito mais perspicaz. A mulher sabe, a mulher entende. A mulher que sabe, por exemplo, quando está um casal e passa, a mulher percebe a outra dando de cima, o homem às vezes não percebe. O homem não percebe. E quando a mulher fala, talvez seja por causa da intuição, tudo isso. Você é louca. Mas isso... Ela, olha, essa mulher olhou diferente para você. Ela percebe isso. O homem às vezes não percebe. Só que quando o homem percebe, ele tem essa você coisa. Você tá louca. E essa coisa de querer também. É o fio da Ariadne, né? A Ariadne usa estratégia e o Teseu, né? Ele vai com a força. Exatamente. Como os homens e mulheres se agem no mundo. Mas seja enfrentar no trabalho, esse seja numa caso. relação amorosa. Enfrentar, por exemplo, não enfrentar de dar barraco, mas enfrentar. Uma vez eu fiz uma coisa dessa. E chegar na mulher? Sabe? Eu cheguei e falei, você quer conhecer? Meu marido é bonito, mas dá trabalho de vez em quando também. Você quer conhecer? Não. Mas na boa, na classe. Assim. Eu acho que mais difícil seria ela chegar para o marido e falar assim, o que está acontecendo entre nós? Porque isso não foi pensado em momento algum. O que está acontecendo entre nós? Você está num momento de vida que precisa se sentir mais desejado? É uma questão de vaidade? Aconteceu alguma coisa entre nós? Porque você está gostando. Né? Até aí a gente não manda... mais uma vez conversar. Agora a gente falou muito em diálogo, o padre falou em perdão, que é difícil nessa situação, não é? Mas a pessoa que assume a traição, isso pode gerar consequências menos perigosas do que a pessoa que descobre? Não, eu peguei no flagra. Assume a traição de dizer, não, eu traí. Não, eu traí. Deve chegar o momento, é mais fácil de perdoar a pessoa que assume? Deve chegar o momento em que a pessoa deve assumir. E deve assumir, porque negar a evidência óbvio não vai ter jeito. Agora, quando se assume, aí eu acho que o grande começo acontece, o recomeço. Porque nós temos que partir de algum momento. Realmente trair, não deveria ser assim, mas eu estou disposto a começar. Né? E os dois acreditarem nessa disposição que deve acontecer. Mas aí vai depender do outro, né? Tem dois tudo isso. E aí volta naquilo que você falou. O relacionamento é a dois e não adianta querer fazer sozinho que não dá. Não dá. Então, tem perguntinha da rua, vamos ver. Na verdade, traição eu acho uma puta de uma sacanagem, porque traição... você não gosta mais da pessoa, então você tem que separar já de uma vez. Se eu fosse traída, trairia 3 vezes mais só para sacanear a pessoa e depois eu separaria. Para mim, a traição é o seguinte, seria uma coisa muito baixa, né? Já que a pessoa casou, né? Ela tem que casar e manter o casamento em família, né? Porque na igreja a gente aceita a pessoa, né? Para ser aquilo tudo que a gente quer. Então, acho que, retornando ao que eu falei, acho que traição é uma coisa muito baixa, acho que não deveria existir. A
A primeira menina que falou, ela falou que devolve na mesma moeda. É o 3 caminho? vezes mais. 3 vezes mais. Mas ela falou uma coisa que também não é certo, não condiz, pelo menos. O fato de que a traição aconteceu não significa que a pessoa não goste mais. Isso é verdade. Isso não é. Padre Juarez. Não. O que Se a gente está então? propondo justamente o recomeço e o perdão, É porque... crise. Mas traiu por quê? Mas a gente está falando isso desde o começo que a gente começou, gente. Crise. Está passando por uma crise. Ou seja, você tem... O pasto do vizinho é ser mais verde. Eu vou te falar uma coisa. Você é uma senhora, olha, vou falar uma coisa. Ela é ciumenta demais. Mas eu acho que eu não entenderia. E você também. Eu acho que não é difícil, Nossa, né? Não, mas Se o senhor não fosse padre, Não. Se o senhor fosse casado com uma tchutchucona, uma fofa, a tchutchucona, já vou, Felipe, só para fazer a pergunta pro padre. E se ela desse um rebordeio aí? Não, o caminho seria esse do recomeço, do perdão, e não significa que a pessoa não goste mais. Eu estou falando isso porque, eu conheço uma das mulheres mais ciumentas do mundo, minha mãe. Se eu tivesse aqui um programa para contar todos os gestos, as peripécias Escreve um livro da Não, seriam casos assim, na minha cidade são conhecidos casos assim da minha mãe, fora do comum, coisas assim, ataques de ciúme que a cidade inteira conhece. Então, eu sei, justamente porque ela de repente ficava cega por causa do ciúme e não conseguia raciocinar. E às vezes o fato de raciocinar, você não conversa, não tem diálogo. Você vê como traição é um assunto polêmico, né? A gente está só divergindo aqui nas ideias, mas eu não sei se eu perdoaria também. A gente vai para a última paradinha no Falando Nisso, daqui a pouco a gente volta. O padre não entende. Os destaques do Bom de Cidade, segunda edição, e também do Segurança 24 horas. Não sai daí. Atenção para o fim do horário de verão. Termina meia-noite de sábado para domingo e você deve atrasar seu relógio 1 hora. O que você consegue fazer em 40 segundos?